Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, a partir do verso número 25. Mateus 6, verso 25. Quais são as suas ambições para o novo ano? Quais são os seus propósitos, os seus desejos para 2016? Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus nos direciona em relação à ambição correta para nós, para esse ano que está começando. É comum nesse final do ano nós termos proposições, sonhos, pensamentos, projetos, fazermos resoluções, promessas, listas, e depois, no final, você vai poder fazer uma breve relação de suas ambições para 2016, na área espiritual, na área familiar, na área profissional, na área eclesiástica e na área pessoal. Mas para te ajudar a fazer essa escolha ou essa lista, primeiro nós vamos refletir nesse texto que Jesus ele nos apresenta. Porque daqui nós podemos entender, meus irmãos, qual é a vontade de Deus para as nossas ambições, ou como que nós devemos direcionar os nossos desejos, as nossas vontades, aquela sede de conquista, de realização, tudo isso que brota nesse último dia do ano, todos esses sentimentos que agora estão no coração de quase todos os brasileiros. O sucesso, a realização, a conquista, a mega-sena acumulada, muita saúde, muita paz, dinheiro no bolso, é isso que está no coração das pessoas. Mas se nós olharmos para essas resoluções de final do ano, nós vamos poder perceber que essas resoluções, quase que invariavelmente, elas apontam para este mundo, para ambições materiais, para coisas, objetos, realizações, situações, envolvimentos relacionados ou voltados para o aqui, o agora, para este mundo material. E de acordo com Jesus, ele vai dizer que essa não é a melhor resolução, ou esta não é a melhor ambição para nós como cristãos, para nós como discípulos, ambicionarmos as coisas materiais para esse mundo. Isso não é o melhor para nós. Jesus vai nos dar uma outra opção, vai nos dar a opção de ambicionar o reino e a justiça de Deus, as coisas celestiais. Talvez você vai ter que refazer a sua lista de propósitos e de proposições para o ano que vem, após você entender e ouvir a palavra de Jesus. Veja o que ele diz no verso 25 de Mateus capítulo 6: por isso eu vos digo. E esse por isso eu vos digo está relacionado ao que ele disse no contexto anterior, a partir do versículo número 19, porque lá no versículo 19, Jesus diz: aonde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Se as suas proposições, se as suas ambições estão nas coisas materiais, o coração vai estar nessas coisas materiais. Mas se o meu coração está nas coisas celestiais, os meus tesouros estão nos céus, então o meu coração vai estar voltado para o céu. Jesus ele fala sobre a necessidade de nós termos um olhar que possa trazer luz para o nosso corpo, intenções, ambições que sejam para iluminar a nossa vida. Quando ele fala no verso 23, se os seus olhos forem bons ou se os seus olhos forem maus, se as suas ambições, se os seus desejos, se as suas proposições forem boas, todo o seu corpo será iluminado com a graça de Deus.
Mas se as ambições forem más, você vai colher trevas na sua vida. E Jesus fala ainda sobre dois senhores, a quem nós vamos nos tornar escravos, de Deus ou do dinheiro. E é a partir dessas resoluções que ele então fala: por isso eu vos digo, entendendo que o coração tem que estar nas coisas celestiais, ou tesouros no céu, entendendo que nós temos que trazer luz com bons pensamentos e boas ideias e boas resoluções para a nossa vida, entendendo que nós temos que ser escravos do Senhor e não escravos do dinheiro. E a partir desse pano de fundo, a partir dessa base, que Jesus vai dizer: olha, a sua ambição não pode ser as coisas materiais, mas sim o reino e a justiça de Deus. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. O que é, meus irmãos, a ansiedade? A ansiedade é o sofrimento, é a angústia, a ansiedade é a preocupação, é o excesso de energia aplicada no hoje, sobre coisas que estão no amanhã, e que essas coisas do amanhã, 90% não vão ser concretizadas. Então a ansiedade é esse sentimento que nos faz mal, que nos traz prejuízos, porque a nossa energia, a nossa força, os nossos pensamentos, a nossa concentração se volta tudo para algo hoje, mas que é uma situação do amanhã, e talvez nem se concretize. Isso é ansiosidade. E Jesus está dizendo: não fique dessa maneira, não fique ansioso, preocupado, temeroso, gastando as suas forças, as suas energias, com o que você vai comer, com o que você vai beber, ou com o vosso corpo, com o que você vai se vestir. E quando nós olhamos para isso, nós vemos Jesus apontando para coisas materiais, para algo deste mundo, para as coisas terrenas. Porque aqui está o que é chamado da trilogia das necessidades humanas, que é o que, meus irmãos? Comida, que é a bebida e é a roupa. Nós precisamos disso. Todo ser humano, toda pessoa precisa disso para a sua sobrevivência. Mas nós ouvimos Jesus nos ensinar há poucos versículos atrás, na oração do Pai Nosso, dizendo que nós temos que pedir a Deus o pão de cada dia, para hoje, porque o pão do amanhã Deus também vai, pela sua fidelidade, nos conceder. Então Jesus, trazendo esse mesmo conceito, ele está dizendo: olha, você como discípulo não deve ficar ansioso com relação ao que você vai comer amanhã, o que você vai beber amanhã, ou com o que você vai vestir amanhã. Deus, o vosso Pai, sabe que você precisa disso, e Deus, como um bom Pai, vai prover isso na sua vida no dia de amanhã. Então não fique ansioso, não fique extremamente atormentado ou perturbado, concentrando, gastando todas as suas energias naquilo que está ainda sobre o amanhã. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, você é mais importante do que o que o seu corpo vai comer, do que o seu corpo vai beber e do que ele vai vestir. E se Deus vai cuidar de mim, se Deus vai cuidar de você, nós não precisamos nos preocupar excessivamente. Agora, a não preocupação, a não estar ansioso, não exime de nós a necessidade de sermos precavidos, a necessidade de nós sermos cuidadosos, de nós sermos zelosos. Quando Jesus fala não fiqueis ansiosos, Ele não está dizendo não planeje o dia de amanhã, não programe algo para o dia de amanhã, não faça uma economia para o dia de amanhã. Isso é bom senso, isso é uma virtude,
esse planejamento, essa ponderação, o dia de amanhã. O que nós não podemos, irmãos, é projetar tudo para o amanhã, hoje, sendo que o amanhã pode não vir a se concretizar. Então, quando nós ficamos dessa maneira muito ansiosos com o dia de amanhã, ou com as coisas materiais, o que nós vamos ganhar com isso? O que uma pessoa ganha e fica tão preocupado pensando nas coisas materiais do dia de amanhã? Uma gastrite, uma úlcera, não é isso que a pessoa pode conseguir? Fica tão preocupado, tão estressado, perde o sono, fica tão conturbado que traz sobre si prejuízos. Então a ansiedade é esse excesso de energia, de força, de pensamento, de concentração, hoje, mas sobre algo que é para o amanhã. E quando nós olhamos para o texto, e quando nós olhamos para esse momento, nós vamos ver que as resoluções ou as ambições, quase na sua totalidade, estão voltadas para essas coisas materiais: saúde, dinheiro, paz, bons relacionamentos, casa para morar, emprego, coisas relacionadas a esse mundo. Jesus nos dá o exemplo das aves e nos dá o exemplo das plantas. Ele diz assim: olha, não fique ansioso, não fique perturbado, aprenda com as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam nos celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que possa estar, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da vossa vida? E por mais ansioso que possa estar, por que você está ansioso com aquilo que você vai se vestir? Olha os lírios do campo, eles crescem, não trabalham, não costuram, mas eu vos digo que nem Salomão na sua glória vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. E aqui está, irmãos, a condenação de Jesus para essas resoluções terrenas. A pessoa que vira um ano pensando em coisas materiais, a pessoa que veste branco para no ano seguinte ter paz, a pessoa que veste amarelo para no ano seguinte ter dinheiro, a pessoa que come semente de romã para no ano seguinte ter sucesso, a pessoa que come lentilha para que no ano seguinte ela possa atrair boas coisas, a pessoa que pula 7 ondas no mar para que no ano que vem ela possa ter uma vida material melhor. Jesus está dizendo: essa pessoa é um homem de pequena fé. Por quê? Porque ela está preocupada com as coisas materiais. E Jesus está dizendo que quem se preocupa com as coisas materiais é uma pessoa de pouca fé. É uma pessoa de pouca fé. Quando nós nos atemos a essas preocupações em excesso, Jesus está nos dizendo: você não está exercendo a fé em Deus. E essa é uma condenação para todos nós, ou para aquelas pessoas que nesse final do ano estão focalizando, mentalizando, querendo atrair coisas materiais. Não que a gente não precise das coisas materiais, não que nós não tenhamos que ter o pão para comer, ou a água para beber, ou a roupa para nos vestir. A condenação de Jesus não é com relação a essa necessidade básica. A condenação de Jesus é com relação à luxúria, onde envolve essas coisas. E aí nós vemos esse excesso de preocupação. E o excesso de preocupação se torna em ansiedade. E 3 vezes aqui no texto Jesus diz: não fiqueis ansiosos. Não andeis ansioso, não tenha esse tipo de atitude.
Porque a ansiedade pelas coisas materiais é uma demonstração de falta de fé na confiança de que Deus vai suprir as nossas necessidades. Então, quando nós voltamos, meus irmãos, o nosso olhar para as coisas materiais, quando nós não aprendemos com as aves dos céus, quando nós não aprendemos com as plantas, a depender de Deus, nós estamos demonstrando a nossa falta de fé. Pastor, mas Deus não coloca a comida na boca do passarinho. E de fato Deus não faz isso. Que tem passarinho que come semente, tem passarinho que come peixe, tem passarinho que come resto de cadáveres. Então até mesmo o passarinho precisa fazer o mínimo de esforço para se alimentar. Agora, quem está por detrás disso é o próprio Deus. É Deus quem permite que um animal morra para que o outro vá lá e coma do seu cadáver. É Deus quem permite que a planta nasça, produza sementes, para que o passarinho vá lá e coma das suas sementes. É Deus quem permite que o rio dê os peixes, para que o pássaro vá lá e coma dos peixes. É Deus, meus irmãos, quem nos permite, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com o nosso trabalho, ter o pão para nós nos alimentarmos. Agora o texto vai dizer que as aves, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros. E aqui está talvez a demonstração da ansiosidade ou da preocupação excessiva, porque nós fazemos isso, nós acumulamos, e é o acúmulo que de fato vai nos classificar como homens de pouca fé. É o acúmulo que nos faz não depender de Deus. É o acúmulo de bens, de riquezas, que nos afasta do propósito de ter as ambições corretas diante do Senhor. Porque se eu ganhar na Mega Sena 280 milhões de reais, eu não vou precisar mais trabalhar. Eu não vou precisar mais acordar todo dia de manhã, bater o ponto e conseguir o meu salário mínimo, que o ano que vem subiu para 880 reais. Que bênção! É o acúmulo, meus irmãos, que faz de nós não dependermos mais do Senhor. E é esse acúmulo que Jesus está reprimindo e condenando nas nossas vidas. E é essa atitude, é esse tipo de ambição que Jesus está dizendo: olha, você como discípulo, esqueça esse tipo de ambição. Não fique preocupado com essas coisas terrenas, materiais, passageiras. Então qual é de fato a ambição que vai agradar ao nosso Senhor? Ele vai nos apresentar então uma outra ambição. A primeira ambição é a ambição terrena, a ambição pelas coisas materiais. E Jesus diz: não coloque o seu coração nessas coisas. A ambição celestial ou a ambição correta para nós podemos ver a partir do versículo número 33. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aqui está a ambição correta para o cristão. Porque no verso 31 e no verso 32, Jesus, ele conclui a sua condenação à ambição material, dizendo: não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos e com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Por que, pastor, que eu não devo buscar ambições materiais na virada de um ano? Por que eu não devo estar com o meu coração focado nas coisas materiais para o novo ano? Porque Jesus diz que quem faz isso é gentil. E quem é o gentil? É quem não conhece a Deus, é quem não depende de Deus, é quem não confia em Deus. O gentil está em busca dessas coisas. E para conseguir isso vale tudo e toda e qualquer forma
de mandinga, vamos assim dizer, de tradição para a passagem do ano. Mas Jesus olha para nós e diz: você discípulo, você cristão, não coloque o seu coração nas coisas materiais. O vosso Pai sabe que você precisa de tudo isso. Deus sabe que você precisa de roupa. E não precisa ser da grife mais famosa que existe no Brasil. Pode ser aquela roupa mais simples, pode ser aquela roupa mais básica. Deus sabe que você precisa de beber. E não precisa ser água mineral vinda lá de Israel, das fontes do Monte das Oliveiras. Não precisa ser a água lá dos lençóis mais preciosos e a água mais pura, lá do degelo da Antártida. Pode ser a água que a Sanepar entrega na sua torneira. Pode ser a água do filtro de barro que você usa. Você não precisa beber as melhores champanhes ou os melhores vinhos. Você pode tomar o suco, Tang ou qualquer outro suco. Deus sabe que você precisa disso. Deus sabe que você precisa de alimento, então Ele vai suprir as suas necessidades. Quando nós focamos as coisas materiais, nós estamos focando a ambição errada, a ambição material e terrena. O gentil procura isso. Mas o cristão procura o reino de Deus e a justiça de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Jesus está governando, regendo sobre o coração e a vida das pessoas. O reino de Deus não se aplica a todas as pessoas. O reino de Deus não se aplica à totalidade das pessoas, da população da nossa cidade. O reino de Deus é uma realidade aonde Jesus salvou aquela pessoa, aonde Jesus habita no coração daquela pessoa e aonde Jesus agora governa sobre aquela pessoa. O reino de Deus é mais restrito. O reino de Deus é pessoal, é íntimo, aqueles que se colocaram debaixo do seu senhorio. Aqueles que estão agora sendo governados, dirigidos pelo Senhor. Agora, a justiça de Deus, ela já é ampla. A justiça de Deus, ela já está disponível para todos. Seja para aqueles que foram salvos por Jesus, ou até mesmo para aqueles que não são salvos por Jesus. Porque a justiça de Deus, ela se aplica de uma forma comum a todas as pessoas. Aos incrédulos, aos não religiosos, às pessoas que não estão nem aí para Deus. A justiça, ela é comum a todos. E quando a justiça de Deus se torna realidade na vida dos não cristãos, é Deus agindo de uma maneira soberana. Só que através de nós, queridos, através da minha vida, é preciso que essa justiça se torne algo mais real para essas pessoas. É como que eu, sendo cristão, eu devo levar a sua justiça através da minha vida para a vida dessas pessoas, para que o mundo possa ver a justiça de Deus nas nossas atitudes, no nosso comportamento, para que as pessoas possam ver Deus agindo através de nós. Quando nós nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo, e quando nós somos um agente da justiça dele, nós estamos focando as ambições corretas, nós estamos olhando para o céu, para as coisas celestiais. E quando nós fazemos isso, Jesus diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu olho para as coisas celestiais, quando o meu coração acumula tesouro no céu, quando as minhas ambições são corretas, quando eu me coloco debaixo do senhorio de Deus, quando eu busco o seu reino e fazer a sua justiça,
eu vou ter o pão para comer todos os dias, eu vou ter a roupa para vestir todos os dias, eu vou ter o que beber, não vou morrer de sede, porque Deus vai cumprir a sua fidelidade na minha vida. Versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Quando nós, meus irmãos, passamos a copiar a atitude do mundo, os pensamentos, os comportamentos, as ações das pessoas que estão vivendo longe de Deus, nós vamos atrair sobre nós preocupações indevidas. Quando nós, nas nossas resoluções para o ano novo, focamos as coisas materiais, as coisas desse mundo, nós não vamos conseguir descansar debaixo da soberania de Deus para nós. Então, quando Jesus fala conosco e diz: olha, as suas ambições para o ano novo não devem estar nas coisas materiais, mas sim no reino e na justiça de Deus, Ele está querendo evitar no dia de amanhã dor de cabeça, preocupação e algumas frustrações. Porque se você ficar tão ansioso em ganhar a Mega Sena hoje e você não ganhar, você vai ficar tão frustrado que o dia de amanhã vai ser um dia muito sem graça para você. Se você não conseguir passar a virada do ano numa praia ou talvez em algum grande hotel com uma festa temática, se você talvez tiver que passar a virada do ano sozinho na sua casa com a sua família, isso vai influenciar o seu ânimo, o seu humor, isso vai mudar o seu pensamento, isso vai mudar como você vai encarar o dia de amanhã. Se eu não vestir branco, se eu não vestir amarelo, se eu não comer uva, se eu não der os pulinhos nas ondas do mar, o que isso vai mudar? As minhas resoluções, os meus projetos para o ano que vem. Se essas coisas, irmãos, mudarem os nossos pensamentos e a nossa rotina, nós estamos caminhando numa direção errada. Jesus está dizendo para nós nessa noite: tenha as ambições centradas no reino, na soberania, no senhorio de Cristo sobre a sua vida. Tenha as suas ambições centradas em você ser um agente que vai espalhar a justiça dele para esse mundo que está no caos. Leve a justiça do Senhor ao coração dos homens perdidos. Foque as coisas celestiais, as coisas espirituais, porque as coisas materiais Deus graciosamente vai lhe conceder. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos para não sermos levados pela onda do momento, para não sermos influenciados, ó Deus, pela circunstância desses últimas horas desse ano. Ó Pai, não nos permita sermos manipulados pelos pensamentos do mundo, que foca as coisas materiais, porque muitas pessoas já foram manipuladas, já foram influenciadas e escolheram nessa noite não estar na igreja, mas estar em um clube, ou estar numa praça, ou estar diante de algum evento para lá passar a virada do ano, achando que por estar com muitas pessoas num lugar público, pensando que por ver fogos, luzes, isso vai atrair coisas boas para o ano que vem. E muitas pessoas, ó Pai, nesta noite já foram iludidas e, como diz o termo bíblico, engodadas ou fisgadas, pescadas por esse pensamento materialista e humano,
de que a sorte, de que as boas coisas, de que a prosperidade depende de algumas rotinas, algumas atitudes, algumas formas de podermos ou de se passar essa virada do ano. Mas a Bíblia nos diz que o que vai atrair as bênçãos é estarmos na presença do Senhor, é debaixo do teu senhorio, é buscando o teu reino e a tua justiça. O que vai atrair coisas boas no ano que vem não é a roupa que eu estou usando nessa noite, não é a comida que eu vou comer, ou aquilo que eu vou beber nessa noite, mas é o quanto eu depender do Senhor como Deus na minha vida nesse novo ano. E por isso nós te louvamos, ó Pai, pelos irmãos que nessa noite puderam estar aqui e estão entendendo que passar a virada do ano na presença do Senhor e na comunhão cristã é o melhor lugar para estar. Porque, ó Deus, o dia de amanhã, ele vai ser mais um dia como todos os outros dias já foram. O dia de amanhã, 1º de janeiro, vai ser igual a muitos janeiros, como já aconteceu na vida das pessoas, e elas ainda não entenderam de que é o Senhor, é as ambições voltadas para as coisas celestiais que vão atrair, ou que vão proporcionar, que vão gerar as bênçãos, a provisão e o cuidado que nós precisamos. Que o Senhor possa conceder isso, Pai. Guarda o nosso coração, para não sermos levados nessa direção. Não importa aonde eu vou estar, com quem eu vou estar, o que eu vou comer nesta noite, mas o que importa é o quão o Senhor terá lugar na minha vida. O Senhor será o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador neste novo ano. Por isso, ó Pai, nós oramos nesta noite, que o nosso coração esteja voltado para a Tua vontade, para o Teu querer, para o Teu reino e para a Tua justiça. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.